Oi, tudo bem? Meu nome é Daiane Alves, eu sou teóloga, sou esposa, sou mãe. Você está no canal Daiane Converte e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha linda história de amor. Isso mesmo, esse mês é o mês de aniversário do meu casamento, eu faço 13 anos de matrimônio e eu decidi compartilhar a minha história, o meu romance, como tudo começou. E eu confesso que eu gosto muito da minha história, já contei ela para um monte de gente e é longa a história, mas ela é cheia de detalhes interessantes, bonitos, né, e românticos. Então, vamos lá. Tudo começou com um amigo chamado Tony. A gente chamava ele carinhosamente de Tony Gordo. Ele nem era tão gordo, mas a gente chamava ele de Tony Gordo. E o Tony, quando eu voltei, né, do seminário, eu fiz o seminário em Goiânia, fiquei 4 anos em Goiânia e voltei pra cá e eu tinha 22 anos. E aí o Tony falou, poxa, Daiane, você tá com 22 anos, você precisa casar, né? E eu disse, pois é, Tony, como é que faz? Vamos fazer uma campanha, eu preciso, né, sair ali, né, do desencalho. E o Tony levou muito a sério essa brincadeira. Eu levava isso como brincadeira e o Tony levou a sério. Apesar da idade, eu não importava, eu levava tudo na esportiva. E o Tony resolveu fazer uma campanha para me casar. E ele levou a sério. E aí, tanto é que uma vez ele me apresentou uma pessoa, um amigo dele, quando eu percebi que ele tava falando sério, eu falei, Tony, calma, é só uma brincadeira, não preocupa, tá tudo bem. E ele não, e ele achou que eu tava realmente desesperada para casar. E aí, eu lembro o dia que ele parou e falou assim, já sei. Eu já sei quem vai ser o partido certo. O meu amigo, o meu companheiro de serviço. Ele é trabalhador, dedicado no serviço, estudioso, faz faculdade de física, é crente da Assembleia de Deus. Não era muito crente não, mas o Tony achava que ele era crente, né? Mas tudo bem. E eu falei, rapaz, esse partido é bom mesmo. Gostei. E ele, não, eu vou te apresentar. Esse vai dar certo. E eu levava tudo na esportiva. E aí teve uma festa na igreja e ele levou esse amigo dele para essa festa. E olha o que aconteceu. Ele levou, né, esse amigo dele, me apresentou na festa, eu tava, né, toda linda. E aí eu conheci, né, o que hoje é o meu esposo nesse dia. E o que aconteceu? Nesse dia, o Tony ia viajar. Ele tinha uma viagem marcada. Então ele ficou até o final do culto e foi embora. E como era um culto de festa, tinha janta depois do culto. E claro, né, a gente que é um bom crente, você não vai embora, né, antes da comida. Então a gente esperou a janta. E aí assim, imagina, um culto com festa já terminou tarde. Aí até servir a comida, até a gente comer, ficamos ali. E o culto terminou muito tarde. A janta mais tarde ainda. E aí, esse dia, e uma amiga minha dormir comigo lá em casa, porque a minha mãe estava viajando. E aí essa amiga minha, era a Cíntia, ela ia dormir comigo lá em casa. E o Diego, né, que era esse amigo do Tony, foi levar a gente em casa. Naquela época, né, na minha época, era comum os jovens, os rapazes, eles acompanhavam as moças até em casa, depois do culto. Era uma coisa muito legal. Na época a gente tudo andava a pé, de bicicleta, não era igual hoje, né? Todo mundo só de carro e de moto, mas tudo bem. Então o Diego foi com a gente, ele tinha a bicicleta dele, nós fomos a pé, eu e minha amiga, e ele foi do lado empurrando a bicicleta. E quando eu vi o Diego, eu achei ele muito feio, muito feio. Quando eu vi ele chegando, eu falei, Deus, menino, que menino feio. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer amizade com ele, porque aí não vai rolar nenhum clima e fica tudo bem, e a gente fica amigo e não tem, né, nenhum clima para namoro e tá tudo certo. E foi o que eu fiz. Quando ele chegou, que eu vi ele, eu já comecei a brincar com ele, já comecei a fazer graça, já comecei a fazer piadinha, e aí não ficou aquele clima, sabe, de namoro. A gente já começou a fazer graça e tal. E aí, quando terminou o culto, ele foi levar a gente em casa. E essa minha amiga, que ia dormir comigo lá em casa, ela era muito engraçada. Então, a gente ria muito. A gente fazia muita piada, foi muito legal. E quando chegou lá na porta de casa, eu chamei ele pra entrar, por educação, né? E ele foi e aceitou. Isso já tava tarde pra caramba. E eu falei, oh, meu Deus, esse menino, uma hora dessa. Mas aí ele entrou e sentou.
E aí a gente ficou conversando. E aí o tempo foi passando. E eu falava, gente, esse menino não vai embora. Aí teve uma hora que ele pegou e falou, acho que eu vou embora, né? Aí eu já levantei, né? Falei, pois é. Aí já levantei, fui pra porta. E assim, tudo muito brincadeira, tudo aquele clima de brincadeira. E a gente pegou e foi pra porta. E aí quando ele olhou na rua, eu acho que já era de madrugada, eu não sei a hora, porque naquela época não tinha relógio, não tinha celular, não tinha nada. E eu só sei que a gente olhou na rua e tava assim, um breu, um frio. E aí eu acho que ele ficou com medo de ir embora. E ele olhou pra rua e ele pensou e ele falou assim, parece que tá tarde, né? Tem ninguém na rua, eu não lembro direito, só sei que ele ficou meio assim, sabe? Aí eu percebi que ele tava meio que com medo de ir embora, não sei. Aí a inteligente aqui pegou. Nunca tinha visto o cara, primeira vez que eu tinha visto. Gente, esse vídeo minha mãe não pode nem ver. Nunca tinha visto, sabe o que eu fiz? Falei, se você quiser dormir aqui, amanhã cedo você vai embora. E o pior do que eu fazer um convite desse, a irmã, crente, o pior foi o irmão aceitar. Não me conhecia, a gente nem era amigo. Eu conheci ele naquele dia, naquela noite, na igreja. Sabe o que ele falou pra mim? Então tá, então eu vou dormir aqui, amanhã eu vou embora. Quando ele falou isso, a minha amiga que ia dormir comigo ficou louca. Eu lembro até hoje, ela olhava pra mim e falava, você é louca? Você é louca? Como que você chama esse menino pra dormir aqui? Agora nós tá só nós duas aqui. Meu Deus do céu, porque esse menino aqui a gente não conhece. E aí eu falei, calma. Tá tudo sob controle. Nós vamos dormir no quarto da minha mãe, lá tem chave. E aí, gente, pensa. E aí eu falava pra ela bem assim, calma, tá tudo bem. Nós somos duas e ele é só um, coisa que se adianta, né? E aí, o que aconteceu? Eu arrumei lá no meu quarto pra ele dormir, pus lá uma coberta pra ele. Falei, se você quiser usar o banheiro, tá aqui e tal. Fui pro quarto da minha mãe, entramos, eu e essa minha amiga. Fechamos a porta, tranquei. Eu lembro que naquela época minha mãe tinha um baú e aí a gente arrastou. A gente arrastou esse baú e colocou na porta, tipo assim. Se fosse um psicopata, nós estávamos protegidos. Gente, foi muito engraçado mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu preciso resumir a história, senão o vídeo vai ficar muito longo. O que aconteceu? No outro dia, eu acordei, né? Comecei a fazer barulho pra ele acordar logo, ele acordou. Aí eu fui lá, fiz barulho lá e ele levantou e já calçou o sapato. Pegou a bicicleta e já falou, não, então tá, eu vou embora. E eu, tchau, vai com Deus. E ele pegou a bicicletinha dele e foi embora. E aí essa minha amiga foi pra casa dela e eu fui pra igreja, que eu tinha escola bíblica, né? Isso era um domingo de manhã. E aí eu fui pra igreja. E beleza. Quando foi na segunda ou na terça, né? Já, tipo, no outro dia, eu tava vindo do curso, eu fazia um curso técnico na época, de segurança no trabalho, e eu vinha de bicicleta. E quando eu vim, no caminho, vinha o pessoal das faculdades, das escolas, era mais ou menos no mesmo horário, todo mundo vinha. E quando eu tava vindo, no caminho, eu vi um amigo meu, ele era bem grandão, então assim, eu vi ele de longe, porque ele tava de bicicleta, e eu passei de bicicleta e brinquei com ele, gritei o nome dele, falei, e aí fulano, e passei de bicicleta. E o Diego tava do lado desse meu amigo, né? E o Diego foi de bicicleta e me alcançou de bicicleta. E aí ele parou do meu lado, oi, tudo bom? Aí que eu vi que era ele, falei, oi, tudo bem? Aí perguntei pelo Tony, e o Tony chegou de viagem? E ele, não chegou. E aí a gente foi pedalando até chegar na porta de casa. Chegou lá em casa, ele parou e a gente ficou conversando até tarde. Só que nesse dia ele foi embora, né? Aí ele pegou, foi embora pra casa dele e eu fui embora pra minha casa. Aí, o mais legal da história é agora. No outro dia, presta atenção, no outro dia, sabe o que ele fez? Ele saiu da faculdade, né? Ele fazia faculdade, e ele parou aonde ele sabia que eu ia parar. Ele parou em um ponto alto, pôs o pé no meio-fio e ficou olhando para trás. Quando ele me viu apontar na rua, ele começou a pedalar pra, tipo assim, pra
pra eu pensar que ele tava passando de novo por acaso, sabe? Só que eu vi ele com o pé no meio-fio. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, né? Tá querendo, né? A minha companhia e tá disfarçando. Aí, mas eu não falei nada não, mas eu vi. Aí a gente pegou e eu, quanto isso, ele fica todo sem graça. Aí ele começou a pedalar, aí eu cheguei, aí ele me alcançou, e aí a gente foi pedalando até na porta de casa e ficamos conversando de novo um tempão. E ele foi embora pra casa dele e eu fui pra minha casa. E aí, ele falou, né, no outro dia, ele falou assim, amanhã eu vou te esperar em tal lugar pra gente subir junto, pode ser? Eu, tá, pode ser. E aí a gente vinha, eu vim, né, do curso, e ele veio da faculdade, e a gente subia pedalando junto até na porta de casa. Gente, antigamente era assim, sabia? Os romances começavam assim. Era de bicicleta, era a pé. E era tão legal, né? Enfim. E aí, depois de alguns dias, acho que ficamos mais de uma semana. Todos os dias a gente subia junto. E tanto é que eu lembro que eu fui pra igreja, né, já no outro final de semana, e comentei com algumas amigas, porque aí começou a rolar um clima, né, aquele clima de romance, porque a gente tinha muito assunto, a gente ficava conversando até tarde da noite, todos os dias. E aí eu brinquei, falei com as minhas amigas assim, olha, eu acho que eu vou começar a namorar. Aí elas brincou, falou assim, como assim? Eu acho que eu vou começar a namorar? Falei assim, eu acho, porque começou a rolar aquele clima. Tanto é que eu acho que passaram-se uma semana ou uns 10 dias, eu não lembro bem, a gente começou a namorar. E aí a gente decidiu fazer uma surpresa pro Tony, porque o Tony ainda estava viajando. E aí, quando o Tony chegou de viagem, eu fui visitar, né, o Diego no serviço dele, eu passava de bicicleta e parei. E fui no Diego e dei um beijinho nele. E o Tony ficou muito assustado, porque, tipo assim, ele não sabia de nada. E a gente decidiu fazer essa surpresa pra ele. E depois disso, eu creio que uns 3 a 4 meses, foi outro detalhe engraçado do nosso romance. A gente tava namorando, a gente teve um namoro muito saudável, a gente não brigava, a gente nunca brigou, a gente não tinha ciúmes, a gente não tinha nenhum tipo de problema. O único problema era que a minha mãe ficava o tempo todo pondo pressão. Porque minha mãe, não sei se era ciúme, mas ela ficava me torrando as paciências, sabe? Mas tipo assim, eu consegui, né, ter um pouco de paz, de serenidade. Enfim. Então, mais ou menos 3 a 4 meses depois, eu falei assim pra ele, que foi um detalhe também interessante do nosso romance, que eu, um dia brincando, falei assim, como que será que vai ser quando a gente terminar? E aí ele olhou pra mim e falou assim, terminar? Como assim terminar? E eu falei, terminar. Porque eu fico curiosa, todas as minhas amigas ficam falando que, terminei com fulano, né? A outra, comecei a namorar com Beltrano. Passa um tempo, terminamos. E eu nunca tinha tido, assim, namorado. Então, assim, eu não sabia o que era terminar. Eu tinha tido um namorado, e esse namorado engravidou a menina que morava comigo, que era a menina que trabalhava na nossa casa. Quando eu fui passar férias com meu pai e eu voltei e ele já tava namorando com ela e engravidou ela, então tipo assim, minha experiência não foi muito interessante, então eu não tinha assim, hábito, né, de ter namoros e terminar um namoro, então eu nunca tinha tido essa experiência e eu ficava pensando como seria, né, e ele disse, não tem esse negócio de terminar, agora já era, não tem esse negócio de terminar mais não. E eu falei, como assim? Aí eu falei, mas se a gente não vai terminar, a gente vai ter que acabar casando. E ele Falei, então a gente precisa conversar sobre isso. Então, na verdade, o nosso pedido de casamento foi meio assim, né? Não aconteceu. Mas aí eu falei, mas então você tem que pedir pra minha mãe. E aí o homem tremeu nas bases, mas teve que pedir minha mãe. Aí ele, né, se preparou, a gente marcou lá uma data e ele foi lá na minha mãe, lá em casa, e falou pra minha mãe que a gente queria se casar e que a gente tava, né, se preparando e tal. Aquela conversa que nenhum homem gosta de ter, né? Com sogro e com sogra. E aí a gente já marcou o casamento para uma data que daria 1 ano. Então, com 1 ano e 1 mês de namoro, a gente já tinha noivado e já estava se casando. E graças a Deus, né? A gente deu tudo certo. A gente não precisou de cancelar nada. E eu casei em um domingo de manhã. Foi uma festa muito bonita, foi algo muito agradável.
Vou tentar colocar umas fotinhas pra vocês. E do jeito que eu imaginava, né? Eu quis esperar o meu esposo no altar, porque eu quis representar, né, a noiva que espera o noivo. Nós somos essa noiva e estamos esperando o noivo. Então, foi muito bom, foi muito marcante. E muitas pessoas que estavam no meu casamento até hoje são amigos, são pessoas próximas. E foi muito bom. Eu vivo ainda um romance, né? Eu vivo ainda uma linda história de amor. Eu sou muito feliz com meu esposo. A gente já passou por várias fases, mas em todas elas a gente sempre encarou a vida com muita alegria, com muito otimismo e crendo que nós estamos vivendo o melhor de Deus para nós. Então é isso, a minha história de amor. E se tiver alguma fase, alguma coisa específica que vocês tenham curiosidade, quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Podem usar o campo dos comentários. Um beijo, Deus abençoe vocês, que vocês possam aí ficar inspirados com a minha história para aí escreverem também, aí quem ainda é solteiro, uma linda história de amor, um lindo romance de amor, ok? Um beijo, Deus abençoe, se converte todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós.